IFRN Campus Santa Cruz, cálculo de uma variável A, disciplina do curso de licenciatura em Física e agora sequência de duas aulas muito importantes. Volte à aula 17 no seu finalzinho. Nós discutimos para você que tinha a tal de função composta. Falamos do seno de 4x elevado a x ao quadrado. Agora nós vamos formalizar essa regra da cadeia, também chamada de regra da função composta. Vamos comigo. Se você tem uma função composta, y é função da g de x, uma função dentro da outra. A função g de x está dentro da função f. Então, a derivada de y em relação à variável x é dada pela seguinte expressão. df dx, notação de Leibniz, é a derivada da função composta, f' de gx, vezes a derivada da função que está dentro, que é a função interna g de x. Olha o que eu vou fazer. Eu vou derivar a função composta f', mantendo gx sem mexer, e depois eu multiplico pela derivada da função que está dentro, a chamada interna. Em resumo, você sempre vai fazer a derivada externa multiplicada pela derivada interna. Uma forma alternativa de ver isso é a notação de Leibniz. Então, seja y uma função de u, que é a interna, e essa interna é dada por g de x. Então, o que é que o Leibniz diz? A derivada da externa y em relação à letrinha x é igual à derivada de y em relação a u, que é a função interna, multiplicada pela derivada da interna u em relação a x. Vamos explicar bem devagarinho. Derivada da externa, que é a função f em relação a x, é igual à derivada da externa em relação à interna u. Aqui está dentro, não mexendo com ela. E depois, a derivada da interna, que é u, em relação à letra x. Então, sempre é assim. Primeiro passo, deriva a externa em relação a u e depois, passo 2, deriva a interna em relação a x. Carlos, eu estou confuso. O que é a externa? É sempre aquela que está após o igual. Carlos, mostre isso para mim bem devagarinho. Exemplo 1. Quem é a externa? Quem está depois do igual. Quem está depois do igual é um parênteses elevado ao cubo. Então, gente, esse parênteses é a externa elevada ao cubo. A interna é o que está dentro do parênteses. Então, o que é que você vai fazer? A externa é a potência, a interna é o polinômio. Externo está de amarelo, interno está de azul. Lembra que sempre você vai usar essa estratégia? Então, vamos lá. Interna é o u, x ao quadrado mais 1. A externa é o y, elevado a u ao cubo. Então, veja, a externa tem a interna dentro dela. A interna é o que está dentro do parênteses, é o u. O que é que o Leibniz disse que eu tenho que fazer? A interna eu chamei de u, certo? Então, vamos com muita calma. Leibniz diz que dy dx é dy du vezes du dx. Então, com muita calma, olha o que eu vou fazer. Y em relação a u. Atenção, mouse, aqui, gente, ó, aqui. Vamos derivar o y em relação a u. 3u ao quadrado. A derivada do décimo vagabundo, né? 3u ao quadrado. E depois você vai derivar o u, que é a interna, em relação a x. Qual é a derivada de u em relação a x? 2x. Perfeito. Mas, gente, quem é o x ao quadrado mais 1? Então, tá feito. Ó. É só multiplicar 3 por 2x agora. Então, ó, se o u é x ao quadrado mais 1, ó, ao multiplicar 3 por 2x, fica 6x, que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá aí a derivada dy dx, que eu também posso chamar de f' de x na notação de Newton, né? Ambas as respostas são idênticas, tá? Segundo exemplo, exemplo 2. Você saberia me dizer agora quem é a externa? É quem está depois do igual. A externa é a exponencial e a interna é o expoente. Então, veja, o que está de amarelo é a externa. O que está de azul
é a interna. Então, com muita calma, sendo a externa E e a interna a potência, x ao quadrado menos x, olha o que eu vou fazer. A interna é o U, eu chamo de x ao quadrado menos x. A externa é o E elevado a U. Sim, porque isso aqui é interna, a gente chama de uma letrinha, né, de U. Então, E elevado a U. O que é que Leibniz disse que eu tenho que fazer? Ficou E elevado a U, né? Então, dy dx. Vamos fazer o y em relação a U. Qual é a derivada de E elevado a U? E elevado a U. A derivada da exponencial é ela mesma. E agora você vai derivar o U em relação a x. Qual é a derivada disso aqui, gente? Desce vagabundo, 2x. E a derivada de x é 1, 2x menos 1. Tá aí, a derivada de y em relação a U é E elevado a U. A derivada de U em relação a x é 2x menos 1. Então, tá aí a resposta. Como U é x ao quadrado menos x, eu substituo aqui. Terminou. Essa é a nossa derivada. Ou posso escrever f' de x igual a isso aqui, tá? Resposta do exemplo 2. Mais um exemplo. Exemplo 3. Vamos ver agora se você reconhece quem é a externa e quem é a interna. A externa é quem está depois do igual. Então, a externa é o cosseno. E dentro dela é a interna, que a gente chama de U. Vamos ver se é verdade. A externa é o cosseno e a interna é o que está dentro do cosseno. Lembre, gente, a interna a gente sempre chama de U, tá? Então, esse 3x ao quadrado é o U. E a externa, eu substituo isso aqui por U, ó, cosseno de U. Então, o que é que Leibniz disse que você vai fazer para descobrir a derivada da composta y em relação a x? Você vai fazer dy em relação a du. Atenção, você tem que olhar para cá, tá? dy em relação a du é o quê? Qual é a derivada do cosseno de u menos seno de u? E agora você vai fazer a derivada da interna em relação a x. Esse 2 desce, fica 6x, está aqui ele, tá? Então, gente, vou substituir o u por 3x ao quadrado para encerrar. Tá aí já o u sendo 3x ao quadrado, né? Ficamos então com menos 6x, eu vou botar para frente, sendo de 3x ao quadrado. Ou posso escrever f' de x igual a isso. Tá aí a resposta do exemplo 3. Carlos, faz mais uma, o exemplo 4 agora. No exemplo 4, você saberia dizer quem é a externa? Olha o desafio. A externa é o que está depois do igual. Quem está depois do igual é uma raiz. A externa é a raiz. E a interna, o que está dentro da raiz. É verdade? Externa está de amarelo, é a raiz. E o que está dentro da raiz é a interna, que é o azul. A interna é o polinômio x ao cubo menos 1. Lembra que a gente chama sempre ele de u? Então, u é x ao cubo menos 1. Agora, cuidado com a externa. A raiz de u, porque isso aqui é u, você ainda lembra que isso aqui é... A gente viu da aula 3, o exercício 1, que a derivada de uma raiz é 1 sobre 2 raiz. Eita, Carlos, seria bom eu já decorar isso. Isso. Raiz de uma letra é 1 sobre 2 raiz da letra, tá? Então, a derivada de y em relação a u é isso aqui. Vamos mostrar, né? O dy dx vai ser, qual é a derivada de y em relação a u? Já que y é raiz de 1, 1 sobre 2 raiz de u. E quem é a derivada de u em relação a x? O 3 desce, fica 3x ao quadrado, a derivada de 1 é 0. Mas quem é u, hein, Carlos? U é x ao cubo menos 1. Então, substituindo u por x ao cubo menos 1, como é que eu vou ajeitar isso aqui? Vou fazer o 3x ao quadrado multiplicado por 1, né? Quando eu faço isso, ficou 3x ao quadrado por 2 raiz de x ao cubo menos 1. Essa já é a resposta, ou f' de x igual a isso aí. Percebeu? Carlos, eu vou ser sincero com você. Eu estou achando meio complicado esse negócio de u, não sei o quê. Pois bem, tem uma notícia boa para você. Eu desenvolvi para você um método, eu vou até ficar grande, viu? É o método Pay-Buff. Carlos, me explique esse método aí, Pay-Buff. Pois é, vou voltar aqui para lhe explicar esse método que você vai fazer as questões sem precisar chamar as coisas de U. Carlos, eu fiquei curioso. Como é esse método? Primeiro mostra aí esse método. Olha, pá! De novo, vai, Karate Kid, vai! Pá!
Método Pay-Buff, ei, é de uma lapada só. Tô doidão, Carlão! Isso foi o que a gente viu, né? Nós agora vamos fazer o método Pay-Buff. Como é isso, Carlos? Você deriva a externa e multiplica pela derivada de quem está dentro. Você não precisa mais chamar de U, tá certo? Vamos fazer os mesmos exemplos pelo método Pay-Buff? Lá vai! Quem é a externa? O 3. Desce, vagabundo! Desceu, ficou 3 que multiplica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Olha a interna quem é? Quem é a interna? X ao quadrado mais 1. Derive. 2x. Carlos, terminou. Essa é a resposta do primeiro exemplo. Carlos, eu não preciso mais chamar de U não, né? Precisa não. Mas para isso, você tem que ter segurança em saber quem é a interna. Por isso que eu mostrei os exemplos, tá certo? Vamos ver agora o exemplo 2 pelo método Pay-Buff. Derivada da externa. Quem é a derivada disso aqui? Ela mesmo. Multiplicado pela interna. Quem é a interna? O expoente. Quem é a interna de x ao quadrado menos x? Deriva, Carlão, vai! 2x menos 1. Terminou. Essa foi a resposta do exemplo 2. Caramba, tô animado. Exemplo 3, método Pay-Buff. Quem é a externa? Quem está depois do igual. Quem é a derivada do cosseno? Isso aí, menos seno disso aqui. Observe que quando eu faço a derivada, você não deriva a interna. Você faz a derivada da externa sem mexer com a interna. Você vai mexer agora. Vamos fazer a derivada de quem está dentro. Quem é a derivada de 3x ao quadrado? 6x. Terminou. Essa foi a resposta do exemplo 3. Caramba, Carlos. Vai, Carlos, faz a 4 pelo método Pay-Buff. Derivada da raiz. 1 sobre 2, o que tem dentro da raiz? Ah, não esqueça, viu? A derivada de uma raiz é 1 sobre 2, o que tem dentro. O que a gente está dizendo que tem dentro é o x ao quadrado menos 1. Então, toda vida que tiver uma raiz quadrada, viu? É 1 sobre 2, raiz. Aí você vai derivar o que está dentro. Quem é a derivada de x ao cubo menos 1? 3x ao quadrado. Multiplica pelo 1 e terminou. Carlos, quer dizer que você agora não precisa mais chamar de U não, né? Não. Se você entender o método da lapada, método papum, ou eu chamo de Pay-Buff, que eu dou valor. Vamos então fazer muitas questões utilizando o método Pay-Buff. Só que antes de fazer isso, eu queria mostrar uma que tem duas internas. Eita! Caramba! É um desafio pelo método Pay-Buff. Gente, olha que coisa doida aí. Quem está depois do igual? O seno. Ele é a externa. Só que tem duas internas. A interna azul, cosseno. E dentro da interna tem outra interna, x ao quadrado. Então, a externa é o que está depois do igual. Então, você vai derivar primeiro a externa. Aí depois você deriva a primeira interna, que é o cosseno, mantendo o x ao quadrado. E depois você deriva o x ao quadrado. Então olha como é a brincadeira. Primeiro você deriva quem está fora, que é o amarelo, a derivada do seno. Depois você vai derivar o azul, que é a primeira interna. E finalmente você deriva a segunda interna, que é o que está dentro do azul. Carlos, bem devagarinho, mostra aí. Primeira derivada. Derivada do seno é o cosseno. Repetindo o que está dentro. Cara, se tivesse um jumento aqui, seno do jumento, a derivada é cosseno do jumento. Você não mexe com quem está dentro quando faz a primeira derivada. Então, você repete a derivada do seno como seno cosseno e o que está dentro permanece. Então, ó, na primeira derivada, você faz a derivada só da externa, que é o cosseno. O resto permanece do jeito que veio ao mundo. Agora você vai derivar a primeira interna. A primeira interna é o que está de azul. Qual é a derivada do cosseno? Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Ó, quando eu fiz a derivada de fora, eu disse que a derivada do seno é cosseno e mantive quem está dentro. Agora eu vou derivar quem está dentro. Quem está dentro? O cosseno. Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Qual é o detalhe que eu escrevi aqui? Ao derivar a primeira interna, a derivada do cosseno
é menos seno e manteve o x ao quadrado. Então, gente, você vai derivar por partes. Ó. A derivada do cosseno é menos seno. Se aqui tivesse uma galinha, cosseno da galinha é menos seno da galinha. Você não mexe na galinha. Você vai derivar a galinha agora. Primeiro eu derivei o amarelo, que é a externa, virou cosseno, mantendo o que está dentro. Aí agora eu derivo o azul, que está dentro. Derivada do cosseno menos seno, mantendo o verde. E finalmente você deriva o verde, que é a derivada de x ao quadrado, 2x. Vamos só organizar isso aqui, tá? Organizando isso aí, fica assim, né? Vamos primeiramente escrever todo mundo de branco, para não se atrapalhar. E agora vamos colocar o 2x na frente com esse menos, ó. Esse menos 2x vem para frente. Seno de x ao quadrado vezes o cosseno disso aqui. Eu só alterei a ordem, tá, gente? Eu botei o 2x na frente, o seno de x ao quadrado depois e o cosseno do cosseno de x ao quadrado depois. Tá aí a resposta pelo método Paybuff, quando eu tenho duas internas. Carlos, entender. Pois é, e tô animado demais. Mas, Carlos, eu queria que você fizesse comigo agora muitos exercícios. São 24 que a gente vai fazer, tá certo? Então vamos começar. Está preparado? Primeiramente, dá uma revisada geral e vamos começar. Primeiro exercício. Já sei que a externa é o parênteses ao quadrado. A externa é o que está de amarelo. A externa é o que está de amarelo e a interna é o que está de azul. Então vamos derivar a externa. Método Paybuff. Esse 2 desce vagabundo. Aqui diminui para 1, né? Perfeito. Então já fiz a externa. Ó. Ao fazer a externa, o que está dentro não muda. Você não pode esquecer disso, gente. Ó, o azul não muda. Você faz só a derivada externa, que é o quadrado descendo, diminui aqui 1. Agora que você vai derivar o que está dentro. Vamos derivar o que está dentro. Derivada de x ao cubo sobre 3. O 3 passa para frente e fica x ao quadrado. Então fica a derivada disso aqui, cuidado. 3 passa para frente, 3x ao quadrado sobre 3. A derivada de x ao quadrado sobre 2. Desce o 2 do x, fica 2, vezes o x fica elevado a 1 e o 2 permanece lá. Derivada do x é 1 e derivada de 1 é 0. Vamos só ajeitar isso aqui, tá certo? Vou cortar 3 com 3, 2 com 2. Aí como é que fica aqui ajeitando? Fica x ao quadrado mais x mais 1. Gente, acabou. Eu derivei a externa, que era o quadrado, desceu, diminuiu para 1. E fiz a derivada dessa interna aqui. Lembrando que a derivada de x ao cubo sobre 3, quando esse 3 desce para frente, fica x ao quadrado sobre 3, tá? Então, gente, acabou, viu? Já é a resposta aí. Resposta do primeiro exercício. Ok? Só passe se tiver certeza. Segundo exercício, mais uma. Quem é a externa, Carlão? Mais uma vez é a potência. Tá vendo o menos 2? Desce, vagabundo. Desceu. E aqui ficou o menos 1. Não. Cuidado, gente. Esse menos 2 vai tirar 1. Menos 2 menos 1 não dá 1, não. Dá menos 3. Cuidado. Então, o menos 2 desceu, que é o vagabundo. Aqui você diminui 1, né? Ao diminuir 1, ó, menos 2 menos 1 deu menos 3. Fiz a externa sem mexer na interna. Agora, derive a interna. Derivada disso aqui. Vamos lá. Derivada de x ao cubo. Desce, vagabundo. 3x ao quadrado. Diminui 1 aqui. E derivada de 2x ao quadrado. O 2 desce encontrando o 2. E aqui diminui 1, 4x. Carlão, acabou, né? Acabou. Só que tem um detalhe. Toda vida que tiver elevado a um expoente negativo, opcionalmente você pode colocar para baixo com um expoente positivo. Então veja o que eu fiz. Essa parte aqui eu joguei para baixo, menos 3 ficou 3. E em cima ficou menos 2 que multiplica isso aqui. Certo? É a resposta do exercício 2. Carlos, tô gostando. Mais uma, né, Carlos? Desce vagabundo de novo, a externa continua sendo a potência. Vamos descer o vagabundo. 3 vai descer, desceu, sem mexer o que está dentro. 3 desceu, o expoente que era 3 ficou 2. Agora, cuidado com a derivada interna. Já fiz a externa, né? 3 desceu, ficou 2, sem mexer na interna. Vamos derivar a interna. Derivada de x ao quadrado, 2x. E a derivada da raiz de x?
você já aprendeu comigo agora há pouco. 1 sobre 2 raiz de x. É melhor decorar, tá? A derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. No entanto, eu queria fazer bem devagarinho essa derivada da raiz de x para mostrar que é 1 sobre 2 raiz de x. Você não precisa mais fazer isso, você tem que decorar mesmo. A derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Vamos relembrar o que eu fiz na aula 13? Raiz de x, vamos derivar. Raiz de x eu posso escrever como x elevado a 1 meio, lembra? Então vamos descer 1 meio, aqui fica 1 meio menos 1. Então ficou 1 meio de x elevado. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. X elevado a menos 1 meio, eu posso descer x elevado a 1 meio. Então fica 1 sobre 2 x elevado a 1 meio. Mas quem é x elevado a 1 meio? Raiz de x. Gente, eu só estou mostrando que a raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. A gente já tinha feito isso na aula 13. Não vou mais voltar a isso, tá bom? Derivada da raiz de x é sempre 1 sobre 2 raiz de x, tá bom? Então, ficamos com 3, que multiplica x ao quadrado mais raiz de x elevado a 2, 2x mais 1 sobre 2 raiz de x. Essa é a resposta, não precisa desenvolver, tá bom? Apenas um detalhe. Essa derivada só é definida para x maior que zero, porque não existe raiz quadrada de número negativo. É só uma observação complementar. Para existir isso, é necessário que x seja um número maior que zero, porque não existe raiz de número negativo, tá? Só uma curiosidade, tá bom? E aí eu pergunto a você, você entendeu os 3 primeiros casos envolvendo desce vagabundo das funções polinomiais? Beleza. Agora nós vamos aprofundar exponenciais, trigonométricas, logaritmas, tá? Então vamos começar. E elevado a seno de x. A externa é o E. Eu já sei que a externa seno E, a derivada dele é ele mesmo. Observe, gente, você repete o seno de x, porque primeiro você faz a derivada só do E elevado a seno de x. Aqui poderia ser qualquer coisa, uma galinha, um jumento, uma bolacha, um biscoito, um doido. É elevado ao doido? É elevado ao doido. Agora que você vai derivar a interna, que é o doido. Então, agora eu vou multiplicar pela derivada do seno de x. Derivada do seno de x, cosseno de x. Acabou. Já é a resposta. É elevado a seno de x vezes o cosseno de x. Resposta da questão 4. Mais uma. Quem é a externa agora? Não é o E, é o seno. Então, a derivada do seno é cosseno. Não importa o que está aqui dentro, um copo, uma bolacha, um biscoito. Derivada do seno, que é a externa, Carlos, é ela mesmo. Não, professor, a derivada do seno é cosseno. Cuidado, só é ela mesma se for exponencial. Então, cuidado. Derivada do seno é cosseno do que tem dentro. Agora sim você vai derivar o que está dentro, que é a interna. Só que a derivada de E elevado a x é ela mesmo. Fica E elevado a x. Acabou, né, gente? Essa é a resposta. Apenas mudei a ordem. E elevado a x vezes o cosseno de E elevado a x. Você não faz mais nada. Já foi a resposta da questão 5. Carlos, estou dando valor. Faz mais uma. Essa daqui, cuidado. Você pode até pensar na regra do produto, chamando, por exemplo, 2 seno de x de u e cosseno de x de v. No entanto, pelo seu desenvolvimento no curso, isso aqui, gente, pode ser chamado de seno de 2x. Isso aqui é uma identidade trigonométrica. Então, se você tem dificuldade em trigonometria, anota aí para ir criando um arquivo para você. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Então, para evitar a regra do produto, chame isso aqui de seno de 2x, que é a mesma coisa. Ah, então essa função é igual a essa. Pronto. Quem é a externa? É o seno. Quem é a interna? 2x. A externa está de amarelo, que é o seno. E a interna é o 2x. Então, qual é a derivada do seno? Cosseno. Repete o que está dentro, viu? Você vai derivar agora o 2x. Derivada de 2x? 2. Então, resposta dessa questão, 2 cosseno de 2x. Fica o desafio. Tenta fazer pela regra do produto para ver se dá isso aqui, tá bom? Resposta da questão 6. Aí eu trago um desafio para você. As questões 6 e 7 exigem que o aluno tenha conhecimento de trigonometria, mas eu já estou dando a dica para você. Gente, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é uma outra identidade trigonométrica. 2 seno de x vezes cosseno de x, questão anterior, é o seno de 2x. Anote aí, gente,
Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é também uma identidade trigonométrica. É o cosseno de 2x, tá certo? Então a gente vai trabalhar com cosseno de 2x porque é mais fácil. Quem é a externa? O cosseno. Então você vai derivar o cosseno, mantendo o que está dentro, e depois vai derivar o 2x. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno, permanece o que está dentro. E agora você deriva o 2x, que é a interna. Derivada do 2x é 2. Acabou, né, gente? Essa é a resposta. Menos 2 seno de 2x. Resposta da questão 7. Carlos. E agora, questão 8. Quem é a externa? É o seno. Quem é a interna? É o logaritmo natural de x. Então, com muito cuidado, lá vou eu. Você vai derivar quem está depois do igual. Gente, você percebeu que aquilo que está depois do igual é a externa. Você deriva ela mantendo o que está dentro constante. Então, ó, ao derivar seno de ln de x, dá cosseno de ln de x. A derivada do seno é cosseno. Não importa o que tem aqui dentro. Você repete, gente. Derivada do seno, cosseno de ln de x. Agora você vai derivar o logaritmo natural de x. Você lembra qual é a derivada lá da aula 17 do ln de x? 1 sobre x. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, só ajeitando isso aqui, cosseno de ln de x vezes 1 dá cosseno de ln de x sobre x. Acabou, essa é a resposta. Questão 9, quem é a externa? Cosseno, do mesmo jeito. Vamos derivar a externa, que é o cosseno. O que está dentro é uma interna, logaritmo de x na base 2. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno, deixando fixo o que está dentro. Cuidado, essa derivada não é muito comum. Peço para você voltar lá na aula 17. Lá eu disse que quando você tem um log de x na base A, novidade, hein? É 1 sobre x vezes ln de A. Você tem que acrescentar o ln da base. Quando tiver uma base aqui, lembre dessa derivada. Anote aí, tá? Então, eu já fiz que a derivada do cosseno é menos seno, mantendo o que está dentro. Logaritmo de x na base 2 vai ser 1 sobre x vezes o ln do A. A é a base. Quem é a base? 2. 1 sobre x vezes ln de 2. Só ajeitando aqui, menos do lado de fora, seno de log de x na base 2, né? Porque vezes 1 dá ele mesmo, dividido por x vezes ln de 2. Já é a resposta do exercício 9, gente. Mais um. Eita, quem é a externa? É o E, é o que está depois do igual. Então, a derivada da exponencial é ela mesmo. Permanece ela mesma. Só que eu tenho que fazer a derivada de uma potência. Mais uma derivada que não é muito comum. Lá na aula 17 eu mostrei que a derivada de uma constante elevada a x. Gente, isso aqui não é E elevado a x. Isso aqui é um número elevado a x. Cuidado. Quando é um número elevado a x, você repete ele e faz o ln da base. Carlão, não entendi não. Ó, não é 2 elevado a x? Então você repete ele e multiplica pelo ln de 2. Olha como é fácil. Repete ele igual a exponencial, só que aqui, como não é a letra E, você tem que fazer o ln da base. Isso foi visto na aula 17. São as derivadas chatinhas a 9 e a 10. Ao log de x na base A e uma constante elevada a x. Anote isso aí, tá? Então, a resposta, terminamos, é elevada a 2x que multiplica isso, tá? Já é a resposta da questão 10. Mais uma derivada que eu preciso ter cuidado da aula 17. A externa, você já sabe que é o seno, é o que está depois do igual. Então, bora. Derivando o seno, que é a externa. Derivada do seno é o cosseno, repetindo o que está dentro. Essa derivada é uma derivada bem específica lá da aula 17. Lá na aula 17, a gente viu que a derivada de x elevado a x é sempre x elevado a x vezes ln de x mais 1. Isso será mostrado e demonstrado na aula de diferenciação implícita. Então, a derivada de x elevado a x é só escrever isso aqui, tá, gente? X elevado a x vezes ln de x mais 1.
Então tá aí, já é, né? Se eu quiser só organizar de uma outra forma, essa é a resposta da questão 11. Então as questões 9, 10 e 11 envolveram 3 derivadas internas que não são muito comuns, mas eu mostrei na aula 17, tá bom? Então, Carlos, vamos ver a 12. Eita, vou precisar agora da derivada das funções trigonométricas. Derivada da cotangente. Será que você ainda lembra qual é a derivada da cotangente? Sim, porque ela é a externa, né? Quem é a externa? Cotangente. Qual é a derivada da cotangente? Aula 16. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado do que tem dentro. Então, cotangente de x ao quadrado mais x é menos cossecante ao quadrado do que tem dentro. Lembre, gente, que o que tem dentro a gente repete. Gente, você não pode esquecer isso. Quando você faz a primeira derivada, a derivada da externa, você repete a interna. Então, como a derivada da cotangente de qualquer coisa é menos cossecante ao quadrado daquela coisa, se a coisa for x ao quadrado mais x, ao derivar vai ficar menos cossecante ao quadrado do que tem dentro, de x ao quadrado mais x. Repete. A interna sempre repete quando você faz a externa. Agora sim você vai fazer a derivada de x ao quadrado mais x. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Qual é a derivada de x? 1. Acabou, gente. Se eu quiser só organizar, né, menos, botar isso aqui na frente, 2x mais 1 que multiplica cossecante ao quadrado de x ao quadrado mais x. Essa é a resposta da questão 12. Você sabe qual é a derivada do logaritmo na questão 13. O logaritmo é o que está depois do igual. Ele é a externa. Externa é o logaritmo. Qual é a externa? Logaritmo. Qual é a derivada do logaritmo? 1 sobre o que tem dentro. Logaritmo de um jumento, 1 sobre o jumento. Logaritmo da tangente de x, 1 sobre a tangente de x. A derivada do logaritmo do que tem dentro é 1 sobre o que tem dentro. Só que aí você fez a externa, mantendo a interna. Você agora vai ter que derivar a tangente. Você ainda lembra qual é a derivada da tangente na aula 16? A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, se a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x, eu escrevi tangente como TG, mas é a mesma coisa que TAN, tá? Derivada da tangente secante ao quadrado de x. Acabou. Ficou 1 sobre tangente de x vezes secante ao quadrado de x. Pronto. Gente, essa resposta já poderia ser dada assim. No entanto, eu resolvi avançar um pouquinho mais, aprofundando trigonometria. O que eu vou fazer é opcional. Mas pode ser que numa questão de concurso o pessoal desenvolva como eu vou fazer agora. Então vamos com calma. 1 sobre tangente de x, você ainda lembra que é a cotangente de x? Lembra? 1 sobre tangente de x, você ainda lembra que é cotangente de x. E cotangente de x, relembra a nossa aula de trigonometria, é o cosseno pelo seno. Do mesmo modo, secante é 1 sobre cosseno. Como está o quadrado, né, gente? Fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, olha o que foi que eu fiz. Opcional, tá? A 1 sobre tangente é cotangente, que é cosseno sobre seno. E secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Porque se eu fizer isso aqui ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Gente, eu fiz isso porque é possível cortar o cosseno de x daqui com um cosseno de x aqui, né? Então fica 1 sobre. Corte esse cosseno com um dos cossenos aqui, porque aqui tem cosseno de x vezes cosseno de x. Então fica 1 sobre seno de x vezes cosseno de x. Beleza. Só que eu já vi no exercício 6, agora há pouco, que seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Olha onde é que apareceu seno x cosseno x aqui. Tudo isso é opcional, tá, gente? Se eu isolar seno x cosseno x aqui, fica seno de 2x sobre 2, né? O 2 passa dividindo. Então, vamos fazer isso. Fica 1 dividido por seno de 2x sobre 2. Isso aqui eu conservo o numerador, que é 1, e multiplico pelo inverso do denominador. Então, fica 2, que multiplica 1 sobre seno de 2x. Só que 1 sobre seno, você sabe o que é. 1 sobre seno, ó, o 2 passou para cima e ficou 1 sobre seno. 1 sobre seno, você sabe o que é? Cossecante. Então, gente, opcionalmente, a derivada disso aqui é 2 cossecante de 2x.
eu aprofundei um pouquinho mais a trigonometria nessa questão 13 para você dar uma revisada em trigonometria. Beleza? Questão 14. Mais uma vez, a potência é a externa. Então, o que é que eu vou fazer com esse 4? Desce, vagabundo. Desceu o 4, o expoente que era 4 ficou 3. Fiz a externa, né? Agora eu vou fazer a derivada da azul, ó. Toda vida que eu faço a externa permanece igual à interna. Quem é a derivada de 3? 0. E quem é a derivada da cotangente? Lá na aula 16, a gente viu que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, 2 cotangente de x, o 2 permanece, a gente já sabe que quando tem uma constante ela permanece, e eu fiz a derivada da cotangente menos cossecante ao quadrado de x. Então, isso aqui, né, gente, esse zero não vai nem vem, fica menos 2 cossecante ao quadrado de x. Eu vou só ajeitar, né? Esse 4 vai multiplicar o menos 2, fica menos 8, cossecante ao quadrado E aí, gente, como é que fica então? Lá vamos nós, né? Tivemos uma interrupçãozinha, mas já ajeitamos. Menos 8 cossecante ao quadrado de x, né? Faltou, que multiplica 3 mais 2 cotangente de x ao cubo. Perfeito? Tá aí a resposta, então, da questão número 14, uma questão realmente que você tem que começar a dominar a derivada das funções trigonométricas, tá bom? E aí, encerramos a nossa parte 1 e já vamos continuar com mais questões na nossa parte 2.